Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós estamos em nossa primeira aula, tá certo? De matemática do quarto bimestre. Eu espero que vocês já estejam com o livro de vocês. E nós vamos abrir para nós darmos início à nossa aula de hoje na página 3, tá certo? Do nosso livro. Hoje nós vamos falar sobre localização e movimentação. Tá certo? Nós vamos conhecer e localizar, né, também os objetos no plano cartesiano e identificar algumas instruções de movimentação, tá certo? Então, para nós iniciarmos, eu gostaria só de comentar que quando nós vamos a algum local, seja na escola, no mercado, em uma praia, na casa dos nossos familiares, nós devemos conhecer o caminho que será seguido, não é verdade? Então, gente, nós devemos conhecer as direções e os sentidos, tá certo? São bem importantes para que nós não nos confundamos no decorrer do caminho. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre isso. Você pode observar aí, né, uma cidade, né, um trajeto, vários caminhos, tá certo? Então, nós podemos observar o quê? Que nós podemos falar sobre direção e sentido, certo? Então, os conceitos de direção e sentido, muitas vezes eles são confundidos, mas nós vamos estar bem atento para nós entendermos melhor, tá certo? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar são sobre as direções, certo? Nós temos duas direções. Nós podemos observar aí que nós temos a direção vertical, tá certo? E a horizontal, tá certo? Então, duas direções, não esqueça, vertical e horizontal. Nós temos também os sentidos, que eles são 4. Nós temos para baixo, né? Para cima, o sentido para a direita e o sentido para a esquerda, tá certo? Então, vamos lá adiante. A direita, gente, e a esquerda de um objeto, elas podem variar de acordo com o ponto de vista em que está sendo analisado. Então, você pode observar aí a vovozinha, né? A vovó Matema, né, como é o nome dela, ela está com um livro do lado esquerdo e o seu tricô do lado direito, certo? Então, do ponto de vista da vovozinha aí, o livro está na mão direita e o tricô está na mão esquerda, tá certo? Então, observe sempre qual é o ponto de vista, tá bom? Para que você não venha se confundir, tá certo? Então, vamos adiante, gente. Agora, nós vamos falar um pouco sobre o plano cartesiano. Então, o plano cartesiano, como você pode observar aí, que ele é formado por 2 eixos, certo? Que determinam um único plano. Então, através do uso das coordenadas, é possível determinar a localização de qualquer ponto pertencente a esse sistema de coordenadas, tá certo? Então, nós podemos observar aí, olha, o eixo X, né? Ele é chamado de eixo das abscissas, certo? E o eixo Y é chamado de eixo das ordenadas, certo? Então, observe que neste plano estão marcados 2 pontos, ó. O 5,2 e o 4,5, tá certo? O 5,2, esse ponto, ele foi marcado 5 casas para a direita, ó, você vai contando, né, as casas, e 2 casas para cima, tá certo? Você tem que prestar bastante atenção para não confundir. E o próximo ponto é o 4,5. Ele foi marcado 4 casas para a direita
para a direita e 5 casos para cima, tá certo? Então, que você não venha se confundir. Mas eu gostaria só de deixar uma dica, olha, como você pode observar aí nesse quadro azul em destaque, as retas paralelas, elas são retas que não possuem pontos em comuns, ou seja, elas seguem lado a lado, porém nunca irão se cruzar, tá certo? Então, as retas paralelas, recapitulando, elas não irão se cruzar e elas ficam lado a lado, ó, no primeiro exemplo. Já as retas perpendiculares são retas que se cruzam, como você está vendo aí, ó, em forma de uma cruz, né? Formando entre si 4 ângulos retos, né? Ou seja, ângulos de 90 graus, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham entendido e que vocês possam observar melhor no livro de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.